bastante talentoso, que sonha em... Olha que interessante, né? O mais racional, o mais pé no chão, é justamente o único que tem uma perspectiva de futuro. Claro que essas coisas não estão dissociadas. Uhum. Salve, cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira React. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Cauê, dá um salve. Salve! Pra quem não nos conhece, nós somos o Cordilheira Cultural. Nós estamos em todas essas redes que estão aqui embaixo. É só procurar @Cordilheira Cultural em todas as redes, só no Twitter que é @Cordilheira Cult. Como vocês podem nos ajudar? Curtindo esse vídeo, comentando e compartilhando com as amizades que vocês têm. Aqui no nosso lado ali, aquele quadradinho branco com um monte de pontinho preto, é um QR Code pra vocês nos ajudarem financeiramente. Vocês podem mandar um Pix pra gente por ele. Pra quem tá nos ouvindo, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com, vai aparecer na tela. E também vocês podem nos ajudar através da campanha de financiamento coletivo. A partir de R$1 por mês, vocês já ajudam em muito a gente a fazer manutenção de equipamento, compra de equipamento nova. E como a gente sempre fala, quem sabe algum dia liberar algum membro da equipe pra trabalhar integralmente pelo Cordilheira, tá? Pra ajudar a gente pelo financiamento coletivo é www.apoia.se/Cordilheira Cultural. Beleza? Tá aparecendo na tela aí pra vocês também. Mais algum recado? Não deixem de olhar a nossa camiseta. Entra aqui, ó, no link na descrição, vai estar um formulário maravilhoso pra vocês entrarem e conseguirem adquirir a nossa camiseta maravilhosa que tá aqui na pré-venda. 60, ó, coisa linda. Até dia 1º de setembro, então corre que tá na última semana pra vocês garantirem esse preço, hein? Bora. Show? Então bora pro React. No dia 6 de abril de 1993, a polícia de Paris abordou 3 jovens, 2 deles menores de idade, que estavam supostamente roubando cigarros. Um deles, de 17 anos, chamado Macomé, foi levado até a delegacia para ser interrogado pela polícia. O procurador de justiça exigiu que ele fosse solto, mas o detetive ignorou a ordem e seguiu o interrogatório. Pouco tempo depois, o Macomé foi morto com um tiro na cabeça. No julgamento, o policial disse que atirou por acidente, ainda que a acusação tenha afirmado que a arma foi pressionada sobre a têmpora do menor e que é necessária uma pressão de 6 quilos para puxar o gatilho. Quase impossível. Cara, pra acontecer um disparo acidental, o policial tem que ser muito despreparado. Que não é difícil de achar, vamos dizer assim. Mas, da forma como se coloca também, por ter sido um tiro na cabeça, tá ligado? Que não é fácil também você dar um tiro num lugar reto. Vamos dizer assim, você tá mirando e atira reto, assim, é foda. É muito difícil ter sido sem querer, tá ligado? Primeiro que a cabeça do cara não, né? A arma estava na cabeça do cara, pressionada sobre sua têmpora. Pra que vai pressionar a porra da arma na têmpora do maluco, tá ligado? Que treinamento é esse que ele recebe que é dessa forma? E se ele recebe o treinamento dessa forma, que treinamento é esse? A pergunta se mantém. Não, e outra, né? Tipo assim, falou que ele foi levado pro interrogatório. Ou seja, o tiro foi dado dentro da delegacia, vamos dizer assim, dentro de um lugar fechado. Como é que foi acidental, cara? Tu tá interrogando, mano. E outra, se fosse acidental e o cara tivesse com a arma assim, ó, pra cima, tá errado também. Você não anda com a arma assim e fica gesticulando com a arma na mão, tá ligado? 36 segundos, nós já tá puto. Impossível de ter sido aplicada por acidente. O caso foi seguido de dias de caos em Paris, como a última gota de um copo cheio de tensão social. Ó, Bob Marley. Esse caos que é representado ao som de Bob Marley no começo de O Ódio, filme do Mateo Kassovitz, de 1995. As cenas são reais: carros incendiados, policiais de uma tropa de choque batendo em manifestantes, lojas sendo saqueadas, cartazes com frases como "não se esqueça que a polícia mata", "justiça seja feita por Mako". Essas imagens reais se misturam com a ficção, são mostradas ali como se tivessem acontecido no mundo desses personagens. Os protestos no filme teriam acontecido depois do espancamento de um jovem árabe, o Abdel, por policiais. No confronto direto entre manifestantes e policiais, uma arma de um policial é perdida e encontrada pelo Vince, personagem de descendência judia que brinca com ela no espelho imitando o Travis de Taxi Driver. Ele acredita que aquela arma é a solução para os problemas dele, a possibilidade de nivelar o jogo e matar um policial. O que a gente vê a partir daí é, pelo contrário, um fluxo caótico de coisas dando errado por causa dessa arma. Os personagens que a gente acompanha são o Vince, o Hubert e o Said, um judeu, um negro e um árabe. Retrato do passado de exploração colonial da França. É fácil perder a noção de quão pouco tempo atrás a França ainda era um império colonial enorme. Na década de 60, só 63 anos atrás, ainda eram colônias francesas na África, Argélia, Marrocos, Senegal, Costa do Marfim, Níger, Mauritânia, República do Congo. Vou parar por aqui, mas
É muito louco pensar essa questão histórica. É isso que eu gosto desse canal, tá ligado? Sempre coloca um contexto histórico. Já trouxe um filme também pra balizar a ideia do que ele tá falando aqui, tá ligado? E acho que isso é muito, muito visível. Vou dar o exemplo do que eu conheço mais próximo, que é no futebol, né? As últimas duas Copas, né? A Copa que a França ganhou a última vez aí, é, de 23 jogadores, acho que coisa de 15, 17 não eram assim, os pais ao menos, né? Ou os jogadores mesmo tinham dupla nacionalidade, né? Que é a francesa e das colônias dos países que foram colonizados pela França. Boto fé. E. Né? Oi, acho que a gente não pode deixar de falar que tá tendo, né, que Níger, que acabou de Uhum. se. De tirar o fantoche francês que tinha lá no seu. Enquanto. Não sei se era chanceler, se era presidente, o que que era. Mas como o secretário-geral ali do país, né? E as coisas tá tensa ali, justamente nesses países que estão falando ali. Burkina Faso tá ali, a Argélia tá ali em cima, aquele maiorzinho de cima lá. E as coisas tá tão tensa que os caras tão falando em guerra, né? Literalmente, a parte do sul ali, onde a gente consegue ver que tem 2 estadinhos azul só. Os outros estados ali, inclusive esses 2 azul aí, eles estão, digamos assim, pró-França. Por que eles estão pró-França, né? Por conta dos fantoches franceses ali, dando continuidade a esse colonialismo, né? Sobre uma forma neocolonial. Enquanto que Burkina Faso ali, Níger, e a Argélia já falou que não. Nós tá do lado aqui do Níger, que, mano, se precisar, nós vai atacar, nós vai ter que pegar em Vai armas. blocar. E é interessante, inclusive, que a Argélia, ela tem ali, ela faz parte, né, no Mediterrâneo, então eles conseguem, e a Argélia é muito fechada com a Rússia. Então os caras conseguem, dentro dessa indústria Arma... bélica, armamentícia, falar. Não sei. Eu achei que você ia falar armamentício, eu ia te ajudar só. Armamentista? Eu falo armamentícia. Eu lembrei de alimentícia, tá maluco? Então, pô, se o bagulho pode ficar doido ali. Pode ficar doido. Só um parênteses também que a gente não tá necessariamente defendendo Assim, porque tem várias contradições Tá nessa parada, nervoso. né? A parada Aham. do Ibrahim Traoré lá no Níger, né? Eu acho que não Então, é? assim, é uma confusão, assim, de questões. Eu não sei se, acho que não cabe aqui também a gente aprofundar muito, né? Sahel, Sahel unido Sahel contra unido. os colonizadores. Boa, Jonathan. Então, é só esse porém, né? Porque tem posições e posições políticas para além da defesa ou não de um movimento imperialista, né? Por mais que seja um partido marxista que tá no poder lá e que fez essa revolução ali no país deles, etc. Tipo, eu não entendo, eu não sei de nada como funciona o Partido Comunista lá. Né? Também não. Então, se é um partido comunista, é um partido marxista, se eu não me engano, é um partido marxista, alguma fita assim. Uhum. Então, nós tá aqui apenas reagindo ao vídeo do quadro branco A Sociedade está à beira do colapso. Pô, vamos continuar então. Mas não citei nem a metade do total. Essa realidade reflete a composição das periferias de Paris. Filhos de pais árabes e africanos migrados forçadamente da África durante a colonização, ou que vieram procurando uma vida melhor depois da descolonização para uma França que estabelecia políticas de imigração interessada em mão de obra barata para se reconstruir no pós-Segunda Guerra, nas décadas de 50 e 60. São em grande parte os descendentes dessas pessoas que ocupam conjuntos habitacionais enormes separados da cidade, construídos para abrigar a população de trabalhadores imigrantes, lugares onde se observa com maior intensidade as contradições sociais do país. Esses imigrantes, vindos de vários lugares e culturas diferentes, com várias identidades diferentes, compõem uma massa amorfa para o Estado francês. Têm um status de subcidadania, não conseguem estabelecer uma comunicação real com o Estado. A única relação com o Estado que conhecem rotineiramente é a violência. É nesse vácuo de identidade que se constrói a autoimagem do jovem da periferia. Negadas as raízes do seu país de origem, assim como negado o reconhecimento como um francês legítimo, a identidade que se constrói é uma identidade de oposição. É isso que tem em comum entre os 3 protagonistas de origens e feições tão diferentes no filme. A compreensão compartilhada não do que se é, mas do que não se é. Membro daquela sociedade, respeitado dentro daquele sistema, são estrangeiros dentro da própria terra.
O Vince, brincando com a arma no espelho, buscando referência pra si num personagem da cultura americana, sonhando ser um gangster, numa ironia macabra, puxa um gatilho imaginário de frente pro espelho, com uma expressão de raiva direcionada para um outro externo, tendo como destino final a própria destruição e talvez a de quem tá assistindo isso confortavelmente também. Esse outro externo, alvo do ódio, pode ser naquele momento a polícia, mas é também a cidade, a imprensa, a França, é tudo que tá do lado de fora. É por isso, talvez, que o Kassovitz tenha escolhido deixar esse filme em preto e branco, mesmo tendo gravado em cores. O preto e branco não só salienta toda a atmosfera crua e realista, borrando a fronteira entre documental e ficcional, quanto parece mais apropriado a representar um mundo também bipolar, uma sociedade dividida entre dois grupos diferentes. Todo o tempo do filme ocorre num espaço de um dia, com a passagem das horas às vezes aparecendo na tela, como que representando uma contagem, a iminência de algo acontecer a partir do momento que o Vince encontra a arma. Ele jurou se vingar se o Abdel, amigo que foi vítima da agressão policial, morrer no hospital. O Said e o Hubert, por outro lado, tentam dissuadir ele, dizendo que nada de bom vai vir disso. Ainda assim, na maior parte do tempo do filme, existe uma tensão no ar. O Ódio é um filme barulhento. É até meio agonizante assistir ele legendado, porque o tempo todo tem 3, 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo, sendo impossível uma legenda cobrir tudo. Apesar disso, sempre dá pra entender a energia do que tá acontecendo. E é uma energia caótica, volátil, parece estar tudo tranquilo e do nada o clima vai mudar. As situações escalam muito rápido. Indo visitar o amigo que foi espancado no hospital, fazendo uma festa na laje, todo o contato que eles têm com as instituições é turbulento. Ninguém entende ninguém, não conseguem estabelecer um diálogo. É como se fosse questão de tempo até a paciência de alguém acabar e um desses confrontos acabar em tragédia. Quando os três vão até o hospital visitar o amigo, a câmera já grava o Vince na altura da cintura, com a arma dentro da calça e a mão nervosa, coçando. Mesmo uma coisa que deveria ser simples, pacífica, acaba em tumulto. Os policiais foram orientados a não deixar o cara receber visita. Não só o barulho, a calmaria desse filme também é agonizante. Aqueles conjuntos habitacionais são filmados de uma forma que parecem um deserto, vazio, abandonado. Existe um tédio que paira no ar, uma ausência de propósito, de perspectiva, um vazio no qual se parece sempre ruminar as mesmas paranoias. As conversas parecem não ter propósito, não chegar a lugar algum, assim como eles também parecem andar sem rumo pelo bairro, sem nunca chegar a lugar algum. Apesar de calmo, não existe tranquilidade naquele lugar. Todo mundo sabe que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer e parece estar sempre pensando no que vai fazer quando essa hora chegar. Mano, eu lembrei agora, eu já assisti uma parte desse filme. Tava vendo essas cenas aí, eu lembrei, eu vi inclusive com o Pastel. Tava um dia lá na casa deles, lá, e ele botou pra assistir, eu vi uma parte do filme, fui embora antes do fim. Mas... O que foi? Não, eu tava ouvindo lá. As conversas do prédio. Mas... É muito louco essa questão que ele falou, até dessa parte aí que, tipo, parece abandonada, essas coisas assim, sabe? Eu lembrei também, tem um pouco disso em cada localidade, sabe? Tipo, fui pra Portugal lá aquela vez visitar meu irmão, passei uns dias lá. Tinha uma parte da cidade lá do Porto, mais perto lá do Museu de Serralves, que me lembra muito essa parte desse conjunto habitacional que tem essas cenas, tá ligado? E é realmente muito... realmente parece que fica esvaziado, andando pelas ruas, parece que não tem ninguém, tá ligado? Parece que tá tudo meio abandonado. Lembra até um pouco aquela região daquele vídeo que a gente viu sobre o Japão lá, que a menina tá andando pela rua e não tem ninguém, tá ligado? Então, assim, muitas questões, eu daria pra falar de muitas coisas, só nesse pequeno trecho, assim, desses últimos 3 minutos que ele falou sobre o filme, tá ligado? Sim. Falar sobre racismo, falar sobre especulação imobiliária, sobre repressão policial, sobre xenofobia, tá ligado? São N coisas que daria pra citar aqui, que cabem, que acho que é um pouco disso que ele tenta... o Quadro em Branco tem um pouco essa brisa, né, de ser um pouco abstrato em alguns momentos, pra quem não tem total entendimento dessa complexidade dessa situação que ele tá descrevendo. E é isso, né? São vídeos mais curtos, ele foca em algumas coisas. Mas é um tema que abrange várias coisas, né? Então, assim, esse filme mesmo dá pra pegar cada partinha dessas coisas que a gente tá citando aqui e ir expandindo, assim. Não, perfeito. Eu quero ver... Ele meio que tá um pouco descrevendo o filme ainda, né?
qual vai ser essa conclusão sobre o ódio, né? Uhum. A gente tá falando sobre o ódio, os motivos do ódio, papapá. Vamos ver qual que é a conclusão. Boa. Hubert é o mais pé no chão e racional entre os três, talvez também o único que tenha alguma perspectiva maior de futuro. Ele é um lutador de boxe amador, bastante talentoso, que sonha com... Olha que interessante, né? O mais racional, o mais pé no chão, é justamente o único que tem uma perspectiva de futuro. Claro que essas coisas não estão dissociadas. Uhum. conseguir viver do esporte. A despeito do talento, ele é envolvido com um crime no bairro para conseguir ajudar em casa enquanto não realiza o sonho. Ele, sempre que possível, freia o impulso de autodestruição do grupo, que vem principalmente do Vince. Quando eles vão para a cidade, o ambiente é totalmente diferente do conjunto habitacional. É rico, cheio de vida, mas de várias formas afirma o não pertencimento deles lá. No caminho, no metrô, Hubert vê numa propaganda escrito "O mundo é seu". Ele aperta os olhos com força, como que tentando acreditar nisso, mas na cena seguinte a sensação é de completa alienação desse mundo em volta. Como se eles e aquela sociedade estivessem em dimensões diferentes, como se aquela ideologia não pudesse estar mais descolada da realidade deles. Bem representativo desse descolamento é o momento em que eles ficam perambulando pela cidade, sem nada para fazer, tendo perdido o trem depois de os policiais terem liberado eles de propósito, faltando poucos minutos para sair o último trem, para que ficassem sem ter como voltar para casa. Pô, eu tava tentando lembrar de que música que me lembrava toda essa fita, inclusive na hora que o Psy fala sobre os conjuntos habitacionais. E aí agora eu lembrei, é uma música do Aborto Elétrico lá, do Legião, Renato Russo, etc. Que chama Anúncio de Refrigerante. Que fala, uma parte da música fala assim, sentado embaixo do bloco sem ter o que fazer, não sei o que, e nunca acontece nada. Enfim, basicamente os caras contando sobre a vida em Brasília, deles morando no conjunto habitacional, assim. Nossa, pode crer. Não sei na perspectiva de quem que é, né? Se é uma história fictícia, se é uma história real ou não, mas ela descreve essa situação de entre aspas, um tédio, que na verdade é literalmente uma ausência de possibilidade, de oportunidade, de trabalho, de lazer, de tudo. De vida, né? Porque você não foi feito pra viver ali. Uhum. E Brasília também tem muita dessa brisa dos conjuntos habitacionais. Hein? Os três visitam então uma galeria de arte. No primeiro momento, a presença deles lá é tolerada, mas isso só vai se manter assim se eles se manterem quietos e não expressarem a alteridade que eles representam. C'est affreux. Il sera connu quando il aura 18 ans. No primeiro momento em que eles passam a ser um outro de verdade naquele espaço, a máscara de tolerância cai e eles são ofendidos e expulsos da galeria. O alívio no ambiente quando eles vão embora dá o tom do que eles representam lá. Um tipo de doença da cidade, com a qual se precisa conviver, mas como um teatro, um fingimento. Uma tentativa real de aproximação, de conciliação entre esses dois mundos diferentes, resulta em violência, na erupção de todo o ódio que está escondido na farsa daquelas relações. Não por acaso, andando sem rumo depois de ter perdido o último trem, o Said picha sobre aquela propaganda um N, mudando a frase para "o mundo é nosso". Como um gesto de rejeitar a ideologia barata da frase, ou dizendo que o mundo é de quem pagou por essa propaganda lá, ou que é nosso mesmo, ou vai ser, mas de forma subversiva, em termos totalmente diferentes dos que são impostos ali. Quanto mais o tempo passa, quanto mais o relógio na tela avança, mais claro fica a tragédia como o único fim possível para aquela história. Como catarse de todo o ódio que não para de se acumular. É difícil não lembrar desse filme com o que rolou recentemente na França. Um adolescente árabe foi assassinado pela polícia ao se recusar a ser parado numa blitz dia 27 de julho desse ano. Foi o estopim de uma onda de protestos em várias cidades na França, com mais de 1.300 pessoas presas, delegacias e agências bancárias incendiadas, o presidente falando em declarar estado de exceção e falando que os manifestantes instrumentalizaram o assassinato para atacar as instituições. Algo que soa só cínico de ouvir, com essas instituições se apodrecendo cada vez mais e a ascensão de uma extrema-direita se oferecendo como resposta para esse apodrecimento, que por pouco não chegou ao poder na última eleição.
Só pra voltar um pouquinho, né? A frase que ele colocou na tela aqui do Macron. O Só achar assassinato uma pra parte boa atacar pra as ler. instituições. Condeno com firmeza todos aqueles e aquelas que utilizam essa citação e esse momento para implantar a desordem e atacar nossas instituições. Eles carregam consigo uma responsabilidade. Eu também condeno, todos condenamos essas violências injustificáveis que não têm nenhuma legitimidade. Macron. Ele só pode estar falando da violência policial, né? Mano. Como assim, né? A instituição é mais importante do que as pessoas, tá ligado? E aí é violência injustificável. Porra, como não justifica, cara? Como que não tem justificativa, bicho? Bizarro. Sendo cada vez mais, e a ascensão de uma extrema-direita se oferecendo como resposta para esse apodrecimento, que por pouco não chegou ao poder na última eleição. O Kassovitz disse em um documentário que fez o filme com a convicção de que a violência policial da época deveria ser denunciada e mostrada, mas também dissecada para compreender que os policiais são parte de um sistema. Desde que o filme foi lançado, a sociedade em queda livre que ele capturou ali parece estar cada vez mais perto de bater no chão. E o apelo para uma defesa das instituições soa como o homem em negação na história que é contada no início do filme e que descreve o dia caótico dos protagonistas, repetindo para si mesmo que até aqui tá tudo bem. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Meu nome é Otávio, esse vídeo fica por aqui. O canal teve um pouco parado nos últimos dias. Aconteceu de eu e o Henrique, as duas pessoas que tocam tudo nesse canal, terem ficado doentes ao mesmo tempo. Agora eu já tô melhor, Caralho, ele ó segue a sem vaca do conseguir Todd gravar. ali. Mas enquanto isso, segue rolando conteúdo adicional pros apoiadores. Ele trouxe 2 textos bem legais lá. E logo tá de volta aqui no canal também. E esse tipo de coisa não poderia existir se não fosse os nossos apoiadores. Então, que além de conteúdo adicional, rola grupo no Zap, grupo no Discord e um monte de coisa legal. Não esquece de dar uma olhada aí na descrição que eu explico tudo lá. A gente vai ter que botar aquele negocinho ali do apoia-se ali no final do vídeo. Não sabia que dava pra fazer isso. Pô, eu acho muito bom, mano. Acho que é isso. Tipo, não tem uma visão totalmente comunista, né? Também não não esperaria isso aqui de um canal desse naipe, mas você pode ver que eles levantam muitas questões, tá ligado? Eu gosto justamente por isso. Acho que traz algumas ideias, né? Até pra gente poder discutir alguns temas que a gente não tem total conhecimento e aprofundamento, por mais superficial que seja a discussão que eles trazem, né? Por causa do tempo e tudo mais. Não tô dizendo que eles não tenham capacidade disso, porque eu acho que tem. Mas é isso, né? Do porquê das coisas, né? E, tipo, esse vídeo foi feito justamente por causa dos processos que aconteceram na França, tá ligado? Não tá descolado da realidade, né? Aparentemente, ele usa o filme pra poder trazer essa questão, né? Uhum. Jonathan mandou aqui no chat. Fico pensando como seria isso transportado e adaptado pro Brasil. É ter filme toda semana, se não fez. Isso aqui, a manifestação, o vídeo do... Pois é, o quê? Eu achei interessante. Eu achei que tem pouca discussão. Pra dizer assim, o que ele discute aí? Eu acho que ele não discute. Ele acaba não discutindo nada, eu acho. Eu acho que ele vai te apresentando, né? Facetas ali. E vai traçando. Eu acho que quando você diz abstrato, acho que é bem isso mesmo, né? Ele tenta deixar as coisas no ar, assim. Tipo, e aí, galera? Olha isso aqui, olha essa fita que aconteceu aqui. Né? Uhum. Em vez de se colocar, que nem a gente, pra cagar regras sobre por que aconteceu, né? Isso é interessante, é gostoso de ver esse tipo de coisa realmente. É que eu sou viciado em analisar a coisa, né? Então, por que essa parada tá acontecendo assim? Uhum. Então, é interessante fazer essa reflexão mesmo que o Jonathan fala, como seria transportado e adaptado pro Brasil. Fica aí o pedido, galera. Otávio e Henrique aí do Quadro em Branco, façam um sobre o Brasil aí que a gente reage aqui também, beleza? Vocês vê esse vídeo aí, fica a sugestão.